Gente, tudo bem? Boa noite. Então, eu sou Camila, né? Acho que eu conheço a maioria de vocês. E aí, depois do Pablo insistir bastante, eu finalmente vim aqui para trazer um pouquinho, né, sobre esse assunto aqui, o que é ideologia. E acho que é um assunto que é do interesse de todos nós, porque eu vou trazer uma abordagem que tem muito a ver com muitas coisas que a gente vive hoje, né? Dentro da nossa própria religião, mas na nossa sociedade, no geral. Tá dando para ver bem? Por causa da luz? Dá, né? Bom, então, vamos seguir aí. Começando com essa imagem, acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, né? O nome dessa obra é Liberdade Guiando o Povo, que é uma ilustração da Revolução Francesa. E quando a gente fala em ideologia, segundo a abordagem que eu vou tentar trazer aqui, a gente vai ver que a Revolução Francesa ilustra perfeitamente esse conceito. E seguindo aí. Bom, eu só vou dar uma breve descrição do caminho que a gente vai percorrer hoje, né? Do itinerário que a gente vai percorrer aqui. Eu gosto de fazer assim para que a gente tenha uma noção do que vai vir pela frente. Então, eu vou começar falando sobre algo que eu chamo de sabedoria de dicionário. Eu vou explicar o que é, vocês vão entender. Porque eu pretendo trazer, na verdade, uma série de reflexões filosóficas sobre o que é ideologia, né? A partir de uma determinada abordagem que eu vou explicar. Então, a gente vai aí refletindo sobre diversas coisas. Então, eu vou falar primeiro sobre esse conceito de sabedoria de dicionário. Depois, vou fazer um levantamento histórico do termo ideologia, para que a gente entenda como que ele foi se desenvolvendo e sendo usado ao longo da história, ok? Logo em seguida, eu vou apresentar um pouquinho da abordagem de um filósofo específico sobre o termo, que é o Eric Voegelin, um filósofo alemão naturalizado americano. E é a partir dessa visão dele que eu pretendo refletir um pouquinho. E depois eu vou tentar fazer alguns paralelos entre o que seria um verdadeiro filósofo e um ideólogo, para que a gente possa refletir também sobre o que é a verdadeira filosofia, tá? Então, seguindo aí com essa proposta, que é falar primeiro do que seria essa sabedoria de dicionário. Acho que todo mundo aqui pode já ter passado pela situação, ou ao menos ter visto em algum debate público, enfim, as pessoas conversando e discutindo sobre alguma ideia, e aí começa aquela briga, sabe? Aquela discussão muitas vezes superficial, em que a pessoa faz uma afirmação sobre um determinado assunto e embasa essa afirmação com algum conceito de dicionário, com alguma manchete do G1, ou porque os especialistas disseram tal coisa. Então, assim, o debate hoje em dia, o debate público, sobretudo, ele é muito assim. E você vê, às vezes, as pessoas brigando, discutindo por quem tem razão, enquanto, na maior parte das vezes, ninguém ali tem razão nenhuma, porque eles às vezes se apegam a determinadas frases, a determinadas palavras e ficam discutindo em cima daquilo ali, sem aprofundar de fato no significado daquelas palavras. Então, não sei se algum de vocês já passou por essa situação. Eu já passei várias vezes, inclusive quando a gente está tentando defender alguma coisa da nossa fé. Quando a gente está conversando com algum protestante, isso é muito comum. Por exemplo, o católico adora a imagem. Tá, o que é adorar, sabe? Adorar é isso aqui, está escrito aqui no dicionário. Então é mais ou menos nesse sentido que eu quero refletir um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa fugir dessa sabedoria de dicionário. Então, se a gente vai falar aqui sobre ideologia, eu preciso primeiro dizer o que é ideologia, mas eu não vou trazer um conceito fechado que vai esgotar isso. Eu preciso dizer, olha, eu vou refletir a respeito de ideologia segundo essa abordagem aqui, segundo esse significado aqui. E então a gente vê, né, que hoje esse tipo de discurso, assim, ele é muito presente por algumas razões, que é
o excesso de informações superficiais que a gente tem e que as pessoas repetem o tempo todo. E acontece que esse excesso de informações, essa facilidade, né, da gente acessar as coisas, de fazer uma pesquisa aqui, de reproduzir o que foi dito ali, isso faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação de esclarecimento e que o debate fique muito superficial, né? E que as pessoas emitam opinião sobre tudo o tempo todo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que quando a gente vai falar sobre algum assunto, que aqui no caso é ideologia, existe aquilo que é entendido pelas pessoas no senso comum e existem as reflexões que a gente faz quando a gente vai se aprofundar naquilo ali filosoficamente, tá? Então a gente não pode parar na definição de uma coisa que é trazida pelo senso comum se a gente realmente quiser entender, mergulhar naquele assunto ali. Então entender um conceito de verdade vai muito além de se ater a uma simples definição, ok? Que a gente encontra no dicionário. Então quando a gente quer de verdade aprofundar em uma coisa, entender o que ela significa, a gente precisa de fazer um mergulho aí. A gente precisa considerar a etimologia daquela palavra, a gente vai ver o que ela significa lá, onde que ela surgiu. Depois a gente vai ver como que ela foi usada ao longo do tempo, em diferentes situações. Por quê? Porque isso é uma realidade da linguagem, né? Que uma palavra ela pode surgir significando alguma coisa num determinado contexto, só que o uso que essa palavra vai tendo ao longo da história e em diferentes situações vai trazendo para essa palavra diferentes conotações. Então não adianta as pessoas às vezes ficarem brigando a respeito de uma coisa, porque elas podem estar falando sobre diferentes significados daquilo ali. Então assim, precisamos considerar a etimologia, a origem, precisamos considerar o uso que esse termo tem ao longo do tempo. E mais do que isso, a gente precisa ser capaz de articular aquele significado, aquele conceito com a realidade que a gente está considerando naquela discussão, tá? E que aquela realidade que a gente está abordando. E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer. Então, quando a gente pega lá, eu peguei uma definição de ideologia no dicionário. E a gente encontra o quê? É uma reunião de certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais e políticas. Aí tem um exemplo. Sua ideologia é fazer bem ao próximo. Então, assim, na boca do povo, no senso comum, ideologia é isso. As ideias de uma pessoa, aquilo que norteia a vida dela e tudo mais. Só que, logicamente, a gente não vai parar nisso daqui. Não é o que está definido lá no dicionário ou o que o senso comum traz que a gente vai usar para refletir aqui hoje. Então vamos lá para a segunda parte, né, que eu disse que a gente ia fazer, que é fazer esse percurso aí histórico para a gente entender um pouquinho mais desse termo. Então, essa palavrinha vem do francês, como é que fala, Pablo? Ideologia, não sei falar. Então é uma palavra que vem do francês e lá na sua origem ela significava ciência das ideias. E quem cunhou esse termo, né, ele vem de um francês que é o Descartes de Tracy. É isso? Descartes de Tracy. Então lá no final do século XVIII, então 1700 e tanto. E esse termo se referia à teoria filosófica desse sujeito sobre a formação das ideias. Então ele se referia a uma teoria filosófica específica dele. Então foi assim que apareceu pela primeira vez o uso desse termo, com esse significado aí. Mas ele se desenvolveu ao longo do século, ao longo dos anos, ele foi usado de diferentes formas. Então vamos seguir aí. Uma curiosidade, isso aqui é muito interessante. Logo depois do surgimento desse termo, o Napoleão Bonaparte ele começou a chamar os seguidores do Descartes de ideólogos, né? Com a conotação que está ali, que é de acusá-los de serem deformadores da realidade. E presta muita atenção nisso, né, nesse ponto aí que o Napoleão utilizou, porque ele foi muito sagaz. Isso tem muita ligação com o sentido que a gente vai
abordar de ideologia hoje. Então ele chamava os seguidores aí dele, né, de ideólogos como sendo deformadores da realidade. Ok, seguindo aí depois, o termo ele se consolidou dentro do contexto do iluminismo, porque ele foi consagrado ali nas ciências humanas com os ideólogos sendo aqueles pensadores que propunham ideias voltadas para a transformação social. Foi muito nesse contexto do iluminismo que os pensadores tomaram esse viés, né, de propor coisas que não eram simplesmente reflexões ou uma busca por entender a realidade, e sim transformar a sociedade em uma ideia que eles tinham. E foi nesse contexto que essa palavra se tomou forma, né? Ela se consagrou. É muito importante também a gente prestar atenção nisso, que eles já eram tidos como pessoas como pensadores que queriam propor uma transformação social. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque na hora que a gente escolhe uma determinada linha de pensamento para refletir sobre um termo, sempre tem os opositores que vão vir te acusar, não, porque isso daí é você que está dizendo, ideologia não é isso, é outra coisa e tal. Mas a proposta do Eric Voegelin para esse termo tem muito a ver com isso daí, com o que eles mesmos propunham, né? E outro exemplo, né, aí ao longo do tempo, a palavra ideologia também foi utilizada por Marx, ela foi definida por ele aí dentro do contexto do materialismo dialético, e aí ela era colocada, a ideologia para ele eram aquelas ideias que existiam na sociedade, mas que eram tidas como válidas, como aceitas por todos, né? Só que na verdade elas eram um instrumento da classe dominante para poder garantir seus privilégios, enfim, dentro daquela ideia aí da luta de classes que o Marx utilizava esse conceito de ideologia. Então, ela era algo que ele colocava como sendo negativo. Eu coloquei esses exemplos, mas existem outros. Isso é só para a gente mostrar que... Quer falar? Não. Isso é só para a gente mostrar que uma palavra, ela surge num contexto com um significado. E ao longo do tempo, ela naturalmente, organicamente, toma outras conotações, mas também ela toma conotações específicas quando um determinado pensador pega aquele termo dentro da sua teoria, da sua filosofia e define aquele termo para desenvolver uma ideia em cima dele. E se a gente realmente quer refletir sobre o significado de algo de uma maneira profunda, a gente precisa pensar nisso. Então esses foram alguns exemplos para mostrar que ideologia não é algo fechado, que eu vou considerar em que termos ela está sendo usada, trazendo, logicamente, toda a carga histórica que a palavra tem. Então, agora, tendo feito esse apanhado histórico aí, essas reflexões sobre como que a gente reflete em cima de uma palavra, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem desse filósofo que é que eu pretendo focar, na qual eu pretendo focar, que eu queria trazer para vocês hoje. Não sei se... Vocês já ouviram falar do Eric Voegelin? Quem já ouviu falar do Eric Voegelin? Conhecem ele? Então, ele é um filósofo contemporâneo nosso, né? Ele viveu de 1901 a 1985. É um filósofo contemporâneo de pensamento com teorias muito inovadoras em muitos sentidos, mas de um pensamento muito clássico também. Certo? Então, ele nasceu na Alemanha, mas ele foi para os Estados Unidos, ele foi professor lá, ele publicou muitas obras e, enfim, recomendo a esse senhor simpático, o Eric Voegelin. Eu acho que todos se interessariam muito por mergulhar um pouquinho em tudo que ele produziu, né? Eu não vou entrar muito no pensamento dele, até porque eu não sou nenhuma especialista
na obra dele, eu quero me ater mesmo a exposição que ele faz a respeito do termo, ideologia. Mas, de uma maneira geral, só para a gente ter uma ideia sobre o que ele faz uma análise da sociedade, da política muito interessante, porque uma das questões centrais do pensamento dele é uma crítica em que ele diz que existe uma imanência da escatologia. O que seria isso? Bom, imanente é aquilo que se opõe ao que é transcendente. O que é transcendente? É aquilo que vai além dessa realidade aqui. É aquilo que está além do mundo material e do tempo. E aquilo que é transcendente se opõe àquilo que é imanente. Ou seja, aquilo que é imanente diz respeito à nossa realidade temporal e material. E quando a gente fala em escatologia, a gente está falando de finalidade última, né, da criação do homem, enfim. E aí, bom, logicamente isso está dentro de um contexto religioso. E isso se refere a algo transcendente, certo? Que leva em conta uma realidade transcendente, leva em conta a realidade espiritual, que está além disso aqui. Então, ele diz que existe na nossa sociedade hoje uma imanentização da escatologia, ou seja, que as realidades últimas da criação, do mundo, elas estão sendo trazidas para esse mundo aqui. Então, a gente está buscando uma finalidade das coisas nessa vida. E aí, nesse contexto, surge o que ele chama de religiões políticas. É muito interessante, porque ele traz que, na verdade, as ideologias modernas, né, essa abordagem política, ideológica que a gente tem hoje, seria algo que tem características religiosas. Então, é por isso que a gente vê muitas vezes pessoal militante de esquerda, você fala, nossa, eles estão professando uma religião, a maneira como eles se comportam, as afirmações que eles fazem, essa ideia também de querer trazer construir um paraíso terrestre, né? Isso tudo tem muito a ver com a filosofia do Eric Wagner, é muito interessante. Bom, mas eu não quero, só para vocês terem uma ideia do que ele diz, e eu quero me ater à definição que ele apresenta de ideologia, porque isso é um ponto central da obra e do pensamento dele. Já que ele vai dizer que são essas ideologias que tomam, né, esse caráter de religião política no nosso tempo. Então ele vai dizer que as ideologias modernas, elas são ideias que elas vão se originar de um grupo de pessoas. Então, um grupo restrito, ou seja, uma elite de pensadores que se consideram detentores de uma realidade, de uma verdade superior e que têm a intenção de explicar toda a realidade. E se a gente for observar, né, dentro da filosofia moderna, tudo que foi produzido aí depois de Descartes, né, com os pensadores modernos, a gente vai ver que muitos deles têm uma pretensão enorme de explicar tudo, do início ao fim, de produzir sistemas que abarquem toda a realidade. A gente vê isso em Hegel, por exemplo, essa grande pretensão. Então, esses pensadores, segundo a visão de Wagner, eles querem explicar toda a realidade só porque eles têm certeza de que eles compreenderam tudo e de que essa visão de mundo que eles têm, ela é superior à do restante e eles querem impor essa visão de mundo na sociedade. Bom, então, basicamente, para ele, o ideólogo é o quê? Um grupo de pessoas que vai olhar para o mundo e vai analisar e vai dizer, o mundo deveria ser de tal forma, isso é uma verdade incontestável, então nós vamos impor isso daqui na sociedade de alguma forma. E ele ressalta muito que eles não estão levando em consideração, né, que a experiência humana é muito complexa, que ela tem um caráter muito diverso, enfim, que é uma pretensão muito grande eu querer impor uma forma de viver
aos demais pelo uso da força, nem sempre uma força física, enfim. Então, ele ressalta que os ideólogos, na verdade, eles são deformadores da realidade. Por quê? Porque eles vão observar o mundo e eles não vão simplesmente querer explicar o que está acontecendo. Eles vão observar o mundo, eles vão dizer, o mundo está errado, porque, na verdade, ele deveria ser dessa forma aqui, eu estou certo, e agora o mundo vai ter que se transformar naquilo ali que eu estou vendo que ele deveria ser. Então isso traz uma deformação, isso tem uma carga de uma deformação do que a realidade realmente é, para aquilo que ele gostaria que ela fosse. E aí entra algo muito interessante, que eu gostaria que a gente refletisse bastante também. Ele coloca pra gente, o Voegelin coloca pra gente que o ideólogo, ele quer forçar que uma ordem que foi estabelecida de maneira orgânica ao longo da história, pela experiência do ser humano, seja substituída por uma outra, que ele crê ser melhor. E por uma visão que ele tem, né? Mas ele destaca pra gente que essa visão do ideólogo sempre vai ser uma visão reducionista, ou seja, que não vai considerar toda a complexidade da realidade, vai considerar apenas uma faceta ou as facetas que ele está conseguindo enxergar ali. Uma visão artificial, porque ele quer artificialmente impor uma coisa na estrutura do mundo, e também ilusória, porque a história mostra pra gente que todas essas tentativas de imposição ideológica no mundo falharam e, enfim, só causaram a destruição, né? A morte. E aí eu queria fazer convidar vocês a fazerem uma outra reflexão, que é fazer um paralelo entre aquilo que é orgânico e aquilo que é ideológico, ou aquilo que é orgânico e aquilo que é artificial, porque isso ajuda a gente a refletir em muitas situações e entender, né, melhor alguns acontecimentos, entender por que algumas coisas não são boas ou porque algumas coisas não funcionam. Quando o ideólogo ele chega com uma ideia, não quer dizer que as observações dele estão todas erradas. Não quer dizer que ele não está partindo de uma... Ele muitas vezes observa problemas que são verdadeiros no mundo, certo? Só que a forma como ele quer transformar a realidade na ideia dele é que é um grande problema. Então, dentro dessa posição do que é orgânico com o que é ideológico, vamos fazer a seguinte reflexão. Orgânico é aquilo que vai se desenvolver naturalmente, como a vida se desenvolve naturalmente. Qual que é o maior exemplo que a gente tem disso? A Igreja Católica, né? A cultura católica no mundo. Por que eu acho que isso é um bom exemplo? E, inclusive, porque é um exemplo muito fácil de se enxergar, que, na verdade, os opositores da igreja, eles dizem justamente o contrário. Mentem, porque não é verdadeiro. Bom, se a gente observar para a história, a gente vai ver que o mundo ocidental, né? A gente teve lá, Cristo ele veio, espalhou sua doutrina, e os 12 apóstolos levaram a sua doutrina, foram evangelizando, a ação do Espírito Santo, os milagres, a igreja foi crescendo, foi se estabelecendo, mas ela foi perseguida por mais de 300 anos, perseguida de todas as formas possíveis, e ainda assim ela subsistiu, porque ela era verdade, ela foi organicamente... As pessoas foram organicamente se convertendo. Quando a gente analisa, a gente vê lá, Pedro pregou e converteu 4.000 pessoas. Os apóstolos pregavam, uma multidão de pessoas se convertiam. É verdade, aconteciam muitos milagres, mas a gente vê que o crescimento da igreja, ele foi assim, ele não teve descontinuidades, ele foi um crescimento ascendente, por mais que fosse muito intenso. Mas ele foi crescendo, eles foram viajando, evangelizando e aquilo foi se espalhando. Não foi como acontece com tudo que é moda, né? Explode no mundo inteiro e passa. Então sempre foi assim o crescimento da igreja, mesmo com todas as perseguições. E aí a gente tem o quê? A queda do Império Romano. Toda aquela estrutura social que estava estabelecida,
rui, né? Não foi de repente, foi acontecendo, mas chega aquele momento crucial ali em que tudo se estraçalha e aquelas pessoas estavam ali perdidas, né? Sem aquela sociedade em ruínas, caos, violência, os bárbaros invadindo. E o que deu unidade, o que guiou essa sociedade para uma reconstrução, aquelas pessoas? Foi a igreja. Mas a gente precisa entender, quando a gente fala isso, a gente olha para a igreja hoje, vê o Vaticano e vê toda essa estrutura, ou olha para a cristandade lá na Idade Média, tudo aquilo, né, permeando a sociedade. Não era dessa forma. Era tudo muito pulverizado, mas as pessoas confiavam nos bispos, nos padres, e eles eram os únicos que estavam ali para dizer, olha, vamos fazer isso aqui, vamos se organizar, vamos para o campo, vamos estruturar o mundo de novo. Mas não de uma forma global. A gente não vivia nessa época em que a informação corre dessa forma. A gente às vezes tem dificuldade de entender a história, porque a gente tem dificuldade de sair da nossa posição de homem moderno, que tem esse acesso a tudo que acontece e as informações dessa maneira. E o mundo não era assim. Então, a igreja naquele momento ali, e a sociedade, as nações, elas foram se desenvolvendo organicamente, certo? Junto. Então, a sociedade se estruturou, as nações surgiram junto com o desenvolvimento da igreja. Porque o que dizem, né, a forma como as pessoas colocam é que assim, não, porque a sociedade era cristã, porque a igreja impunha o catolicismo. Então, quem não era cristão era morto na fogueira, ou era perseguido, se era proibido de ter outra religião, como se a igreja fosse uma entidade, assim, um Deus, né, que chegou lá com a sua força, e aí todo mundo obedeceu, porque se não obedecesse, ia morrer. Isso não é verdade. Na verdade, a sociedade se desenvolveu junto com a igreja. Então, a sociedade era cristã. E o Império Romano, está uma discussão atualmente, né, que eu fiquei sabendo hoje, porque o padre Júlio Lancelotti falou algo lá, que a igreja foi fundada por Constantino, enfim. Essa é a afirmação mais absurda, as pessoas deviam ter vergonha de falar isso. É a coisa mais avessa a tudo que a gente tem de concreto na história, dizer que a igreja foi fundada por Constantino. Então, a gente vê que na verdade foi isso, foi uma coisa orgânica, como se ninguém quisesse ser católico. De repente chegou um imperador e falou, todo mundo é católico, ninguém mais é pagão. Ah, ok. As pessoas têm essa visão, isso é absurdo, é muito absurdo. Então, a gente poderia ficar falando muito disso, né, sobre os acontecimentos, mas não é o caso. Eu quis falar isso para ilustrar o que é muito fácil a gente entender, o que é uma coisa que se desenvolve organicamente. Então, a sociedade cristã se desenvolveu organicamente. A sociedade não se tornou cristã porque o imperador se tornou cristão, não. O império se tornou cristão porque a sociedade se cristianizou, de baixo para cima, e os nobres foram se tornando cristãos, enfim, e de repente existia uma maioria ali cristã. Enfim, isso que é um desenvolvimento orgânico de algo, uma coisa natural, uma coisa que acontece. Quando a gente olha para a história, para a formação das civilizações e das sociedades, elas se formaram organicamente. Ah, teve guerras, teve tiranias, conquistas? Teve, mas foi como a história se desenvolveu. O fato de ser orgânico não quer dizer que é tudo bom, que é tudo maravilhoso, mas é natural, é a realidade, como ela acontece. Então a gente opõe o que é orgânico com aquilo que é artificial, certo? Com aquilo que não surgiu e se desenvolveu ali, entre as pessoas, entre as sociedades, mas que alguém pensou e veio e disse, agora é assim, todo mundo se adequa. É fácil a gente perceber, né, essa oposição entre o que é orgânico e o que é artificial, entre o que é orgânico e o que é ideológico. Porque, segundo a abordagem do Eric Vogel, a ideologia é justamente isso, é uma imposição artificial de ideias, certo? Então, e a gente vê que isso aconteceu muitas vezes no mundo. Exemplo, Revolução Francesa, coloquei a imagem ali no início. E tem que foi algo de uma elite, não foi uma coisa do povo, como quer ser retratada. Um exemplo que eu lembro que quando eu soube a primeira vez me chocou muito, que é a questão do calendário da Revolução Francesa. Eles queriam apagar todos os vestígios, né, da cristandade, enfim.
mudaram o ciclo, né, da semana, os dias da semana, o nome, como se fosse possível você construir um novo mundo, explodir o mundo e construir um novo porque você acha que aquele ali é melhor do que o que existe. Então, a gente lembra muito das nossas ideologias de agora, dos progressistas, né, que querem pretender que tudo que é do passado é ruim, né, que a gente pode simplesmente reconstruir as coisas e desprezar tudo que é antigo. Então, assim, a gente sempre precisa de manter essa visão, que para a gente entender o que é essa abordagem de ideologia, ela se opõe ao que é natural, ao que se desenvolve organicamente. Dentro disso daí, a gente pode propor um conceito segundo a filosofia do Eric Voegelin para a ideologia. Então, o que seria a ideologia dentro do pensamento dele? Seria um pensamento, né, que carrega a intenção de transformar a realidade. Isso é central para a gente entender o que ele pensa. Então, o ideólogo sempre carrega uma intenção de transformar as coisas por meio de ações políticas. Isso é muito importante também. Transformar em quê? Naquilo que ele entende como sendo o estado ideal de coisas. Então, o ideólogo é assim, ele olha para a sociedade e fala, tá tudo errado, o certo é isso aqui que eu penso e eu vou me utilizar da máquina pública para poder colocar em prática isso aqui que eu penso. Isso parece comum nos nossos dias? O que vocês acham? Então, isso basicamente é o retrato da sociedade em que a gente vive, né? Um grupo de pensadores conclui que o mundo deveria ser de uma forma diferente do que ele é. Ok, você pode concluir. Mas ele acha que ele pode se utilizar da máquina pública, do dinheiro público, das instituições públicas, porque afinal de contas aquilo ali é o verdadeiro conhecimento. Ele está certo. Para poder dizer que todo mundo tem que viver daquela forma. A gente ainda não vive daquela forma porque a gente é atrasado. Porque a gente está apegado a uma estrutura antiga, enfim, ultrapassada. Então, isso é ideologia, por Eric Voegelin. Isso é um ideólogo. É aquele que quer pegar a sua ideia e adequar a realidade à sua ideia, à força. E força nem sempre é força física, né? Vocês sabem quem é esse senhor? Todo mundo sabe quem é esse senhor? Então, esse senhor, por que eu coloquei esse senhor aí? Porque uma fala dele ilustra muito o conceito de ideologia que o Eric Voegelin traz pra gente. A gente não falou, o Voegelin não disse que o ideólogo é aquele que quer transformar o mundo no que está na cabeça dele. Ele tem uma ideia e ele quer impor aquela ideia, transformar a realidade naquilo. Então, esse aqui é o Karl Marx, né? Para quem não sabe. E aí, o que ele disse ali, ó, abre aspas, até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Então, o que ele está dizendo pra gente? Os filósofos até hoje ficaram aí procurando entender a realidade. Não se trata de entender a realidade. Não quero entender a realidade, eu quero transformar a realidade. E isso daí mostra o que ele pensa, o que ele quer fazer. Ele tem claramente, o pensamento dele é uma ideologia segundo o pensamento do Eric Voegelin. Segundo o pensamento dele mesmo, ideologia é outra coisa, certo? Mas segundo Eric Voegelin, ele ilustra assim, perfeitamente com essa frase o que seria um ideólogo, aquele que quer transformar a realidade em uma ideia. E aí, ó, voltando, eu quero puxar a partir dessa frase aí. Então, bom, eu quis fazer essa reflexão até bem superficial sobre o pensamento do Voegelin, só para a gente entender o que ele pensa e entender que essa ideia, essa visão de ideologia ajuda a gente a entender muitas coisas do que acontece hoje em dia, né? E agora, que acho que é a parte mais interessante, né? A gente pensar um pouquinho a respeito da filosofia. Porque eu quero fazer algumas reflexões colocando em oposição agora o ideólogo com o verdadeiro filósofo. Então, a gente já consegue ver que se o ideólogo é aquele que quer transformar a realidade na ideia dele,
a gente consegue entender que ele está em franca oposição ao verdadeiro filósofo. Porque o que é um verdadeiro filósofo? A gente precisa pensar, então vou propor algumas coisas aqui para a gente pensar nisso e para tentar convencer vocês de que sim, o ideólogo é o contrário, ele se opõe diametralmente ao verdadeiro filósofo. Então, vamos aí, filósofo versus ideólogo. O filósofo, ele é aquele que ama a realidade e por causa desse amor ele quer entender a realidade. Então, a filosofia, ela nasceu num determinado lugar, que foi lá na Grécia Antiga, num determinado tempo, entre homens que começaram a observar o mundo de uma forma diferente, certo? Então, ela é aquilo lá. Aquilo lá o quê? Uma nova forma, nova naquele tempo, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, de olhar o mundo e tentar ir além da superfície. Tem um livro que eu gosto muito, que chama A Invenção da Filosofia, do Néstor Luiz Cordeiro. Inclusive, se alguém tem interesse em filosofia, numa linguagem muito acessível, eu recomendo muito esse livro. Nesse livro, ele tem uma parte em que ele está contando, né, sobre a história da filosofia, ele quer fazer a gente entender de uma forma mais intuitiva. Ele diz assim, que até então as pessoas olhavam para a realidade como uma fotografia, certo? Uma fotografia está retratando o que está por cima ali. E que a partir daquele momento, aqueles homens começaram a olhar para a realidade como uma radiografia. Então, eles queriam ver o que estava lá dentro. Eles queriam buscar a essência daquilo ali. Eles queriam buscar entender coisas mais profundas. De onde as coisas vieram? Por que as coisas são assim e não de outra forma? Porque a realidade não é óbvia, certo? Então, o filósofo é esse que olha para o mundo, para a existência, para o ser, e ele se espanta. Esse espanto, né, é algo que é muito central nessas reflexões a respeito do que é a filosofia. Esse espanto diante da realidade, mas um espanto de quem se admira, de quem quer conhecer, de quem ama, de quem está ali de uma maneira inicialmente um tanto quanto passiva, recebendo na alma aquela realidade para tentar entender. Então, assim, o espanto, a admiração, o mistério, o amor, todas essas coisas, elas estão presentes quando a gente está falando de filosofia. Já o ideólogo, se a gente observar, ele não ama a realidade, ele se revolta com a realidade. Ele olha para o mundo e ele se revolta com o mundo da forma que ele é. E por causa dessa revolta ele quer transformar, né? Porque às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, não, mas o filósofo vai só observar o mundo, o ideólogo quer mudar o mundo, mas tem que mudar o mundo, olha o mundo tá ruim, ele tá cheio de coisa ruim, ele tá cheio de fome, de guerra, de maldade, de sofrimento, a gente tem que mudar. Uma coisa é eu querer mudar, agir em cima daquilo que eu tô vendo que é ruim, dentro das minhas possibilidades, para que o bem, a beleza e a verdade possam reinar no mundo, mas assim, sem revolta, né? É uma atitude de quem foi colocado aqui. Eu fui colocado aqui. O mundo é isso, olha, o mundo é lindo, a criação é linda, é maravilhosa, eu quero entender. Tem coisas ruins, eu vou procurar fazer o que tiver ao meu alcance. Ok? Então, a gente não está dizendo que o filósofo ele é um estoico, ele nada afeta ele, o mundo que se exploda para lá, não é isso. Certo? Só que a atitude do ideólogo é uma atitude arrogante. Ele está revoltado com o mundo. Ele odeia a existência e ele quer transformar porque ele não aceita que as coisas sejam como elas são. Certo? Então, parte de um sentimento de revolta, né? Seguindo aí, pensando mais um pouquinho sobre o que é o verdadeiro filósofo. Então, a gente vê que o filósofo ele contempla com amor, com aquele olhar da criança, né? Então, a criança, como é que é uma criança? A criança que está descobrindo o mundo. Tudo é novidade para ela. Os olhos da criança brilham, assim, né? Diante de qualquer coisa que ela pega, ela quer descobrir, ela quer averiguar, ela passa um tempo olhando, contemplando, refletindo. Então, ela tem um olhar amoroso, ávido, curioso, de quem quer conhecer para o mundo. Esse é o olhar da criança e esse é o olhar do filósofo diante da realidade. Então, quem não é capaz de manter o olhar da criança para o mundo, não vai conseguir filosofar, né?
Então, e o filósofo ele olha para o mundo e ele começa a fazer perguntas, ok? Porque a gente pode dizer, não, mas a filosofia parte do questionamento, das perguntas. Sim, mas são perguntas de quem quer conhecer e não de quem quer contestar, sabe? São as perguntas de quem quer conhecer. Então, são as perguntas de um amante para sua amada. Então, as perguntas de um amante para sua amada são as perguntas de quem quer conhecer, de quem está interessado naquilo ali, naquele mistério, naquela novidade. Então, predomina esse espanto diante do mistério, e eu acho que uma palavrinha muito boa também, quando a gente fala da postura do verdadeiro filósofo, é a humildade diante da realidade. E a gente pode fazer uma outra oposição aí, que é a humildade se opõe aqui, a soberba. Então, o olhar do filósofo para a realidade é um olhar que precisa estar carregado de humildade, enquanto que o olhar do ideólogo, ele sempre está carregado de soberba, de arrogância. Ele já sabe, ele quer transformar. O filósofo, ele quer entender, numa postura humilde ali. Aí esse outro senhor simpático, que eu acho que quase todo mundo conhece também, o Chesterton, na autobiografia dele, ele diz, eu me senti perdidamente apaixonado pelo universo num determinado momento. E eu acho que isso ilustra muito bem o espírito filosófico, né? De você se apaixonar pela realidade, pelo universo, querer realmente conhecer, realmente entender. Seguindo aí, eu coloquei uma citaçãozinha do diálogo platônico Teeteto. Nesse diálogo, o Sócrates ele está conversando com um jovem, bem jovem, o Teeteto, que ele via nele assim um grande potencial para ser um pensador. E eles estão fazendo uma discussão a respeito do que é o conhecimento, da natureza do conhecimento. E aí, num dado momento, o Sócrates, olha o que ele diz sobre o filósofo. Ele diz que o que o filósofo anseia saber não é se eu te causo injustiça ou tu a mim, mas o que é a justiça, certo? Então, não é se um rei proprietário de muito ouro é feliz ou não, mas o que é dominação, o que é a felicidade, a miséria, em geral, em última análise, ou seja, não cabe à filosofia dizer se algo, fazer um julgamento, mas da mesma forma não cabe ao direito dizer o que é justiça, entende? Isso é um pensamento, é uma questão filosófica, o que é a justiça. E isso aqui serve para mostrar pra gente que a filosofia ela é uma arte liberal por excelência, ela é livre, ela está buscando o porquê das coisas, ela não pode ser instrumentalizada, ela não serve para uma finalidade, ok? Para a gente conseguir entender melhor a natureza da filosofia. E no mesmo diálogo tem uma passagem em que o Teeteto, depois de uma longa discussão, diz, ele está se maravilhando com aquilo ali, com as reflexões, e ele diz, pelos deuses, Sócrates, causa-me grande admiração o que isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Eu quis destacar que ele diz que causa admiração, e a gente vê em muitos lugares falar isso, que a admiração é a característica do filósofo, ele se admira, certo? Ele se espanta. E aí o Sócrates responde para ele, estou vendo, amigo, que Teodoro não julgou erradamente a tua natureza, pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Então, lá nas origens, o pai da filosofia está dizendo pra gente o que é filosofia, ok? Por que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui? Porque, com o advento da filosofia moderna, nos últimos séculos aí, a gente tem uma série de ideias, uma série de pensadores, e eu não estou aqui de forma alguma dizendo que as ideias deles são irrelevantes, não. Tem ideias muito profundas, ideias muito complexas, ideias muito boas. Eu só sou da opinião de que elas não deveriam ser chamadas de filosofia, porque filosofia já existia, era uma coisa. E aí eles começaram a fazer uma outra coisa, que muitas vezes se opõe ao que a filosofia é nas suas raízes. Certo? Então, muitos pensadores modernos, o seu pensamento é um pensamento marcadamente ideológico, segundo esse conceito aí, que a gente está vendo que se opõe à natureza da verdadeira filosofia. Mas, enfim, isso é só um comentário. A filosofia moderna tem muitos pensadores aí muito relevantes.
Mas seguindo aí, então a gente viu um pouquinho mais profundamente o que seriam as características da verdadeira filosofia. Agora vamos falar do ideólogo. O que marca o ideólogo? Como eu já disse lá, ele observa o mundo com arrogância. Então ele não tem uma postura humilde diante da realidade. Então as indagações que ele faz não é no sentido de entender o mundo, mas sim de adequar o mundo à ideia dele. E logicamente a gente constata que essa é uma postura soberba. Okay? Então a gente vê aí, a gente fez uma série de oposições, né? A gente lá, só recapitulando, a gente opôs lá, quando a gente vai falar de um conceito, o que é o senso comum e o que é um aprofundamento filosófico, são maneiras diferentes de falar muitas vezes sobre a mesma coisa. A gente viu que o que é algo que se desenvolve organicamente e algo que se desenvolve ideologicamente. Nas ideias. A gente viu que a gente pode opor o verdadeiro filósofo ao ideólogo e que o olhar do filósofo e o olhar do ideólogo eles se opõem porque um é um olhar humilde e o outro é um olhar soberbo. Ok? E aí eu quero, por fim, trazer algo, uma reflexão interessante que faz a gente entender muito isso, né? Entender que a filosofia não pode ser instrumentalizada, senão ela é automaticamente transformada numa ideologia. E esse trechinho aqui, essa reflexão, está num livrinho do Joseph Pieper, que é um outro filósofo contemporâneo muito bom, numa obra que é O que é Filosofar. Então lá, num determinado momento, quando ele está falando sobre o que é a filosofia, ele dá um exemplo. Num determinado país, né, estão discutindo, porque tem uma série de necessidades, então eles estão fazendo uma série de discussões. Então, por exemplo, eles poderiam discutir no seguinte sentido: nós precisamos, nesse momento no nosso país, de físicos ou engenheiros que elaborem um plano para recuperar a nação nesse aspecto aqui, nesse outro aspecto aqui. Isso é uma coisa muito normal, então vamos reunir os pensadores daquela área para que eles tragam uma solução para aquele problema, ok? Em um outro sentido, por exemplo, vamos reunir aqui os médicos porque a gente precisa que eles desenvolvam um medicamento ou uma determinada vacina para essa finalidade aqui. Então tá, uma outra situação em que você vai buscar especialistas de uma área para trazer a solução para um problema que foi identificado. E aí ele diz pra gente, precisamos nesse momento de filósofos que... Aí, o quê? O que você pode pedir para que um filósofo faça? Certo? Nessa linha de raciocínio aqui. E aí a gente vê que a única resposta possível para essa pergunta é que a gente precisa de filósofos que fundamentem e defendam a ideologia tal. Certo? Ou então a gente pode precisar de filósofos que expliquem a realidade para a gente. Exatamente. É o que eles deveriam fazer, né? Mas a gente está dizendo num contexto em que pessoas estão pegando especialistas em determinada área para resolucionar um problema prático, né? Porque na verdade é justamente isso. Os filósofos eles devem refletir sobre a realidade, levar a gente a conhecer a realidade, a ter um olhar filosófico sobre o mundo. E isso não é uma finalidade prática, isso não é uma finalidade utilitarista, certo? Já as outras áreas do conhecimento, elas podem ser aplicadas para uma determinada finalidade. A filosofia ela é uma arte liberal por excelência, livre. Ela não pode ser destinada a determinado fim. Então, a partir do momento que você quer dar um fim prático para a filosofia, você está instrumentalizando a filosofia, transformando ela numa ideologia. Você está matando a filosofia, porque isso é contrário à própria essência do que é filosofar, certo? Então, no caso da filosofia, a instrumentalização, ou seja, a aplicação para um determinado fim prático, é a própria morte da filosofia. E aí entram ideologias, ok? Então, concluindo aí sobre a oposição desses dois olhares, né? O olhar filosófico, ele leva a gente, em última instância, a querer mudar a nós mesmos para que a gente possa se adequar à realidade, certo? Porque o filósofo observa a realidade para buscar a verdade, para entender a realidade e para viver de acordo com ela,
certo? Para viver de acordo com a verdade. Já o olhar ideológico, ele vai nos levar a fazer o contrário, a querer mudar a realidade para que ela se adeque à minha ideia. Para eu fazer isso, eu vou ter que distorcer a verdade, certo? Então, ó, é uma oposição. Aqui estão as ideias, aqui está a realidade. Então, o filósofo, ele observa a realidade e ele se adequa a ela porque ele descobre a verdade. O ideólogo, ele parte aqui da ideia. E eu quero pegar a realidade e trazer para a minha ideia. É um movimento muito contrário. Ok? Então, continuando aí, né, nessa nossa oposição de filósofos para ideólogos, esse senhor simpático é novamente o Eric Wagner, certo? Ilustrando aí um filósofo. E vocês sabem quem é esse outro senhor aqui? Exatamente, Michel Foucault. E representando aí um ideólogo. Claro que a gente não vai falar sobre as ideias deles aqui, é só para vocês refletirem a esse respeito. Dentro da proposta de ideologia que eu trouxe aqui, a gente poderia dizer que um filósofo e um ideólogo. Novamente aqui, esse aqui, vocês sabem quem é? Esse primeiro aqui é o Ortega y Gasset, também um filósofo contemporâneo nosso de pensamento clássico, excelente. E o Antônio Gramsci, representando aí o time dos ideólogos. E quem é esse senhor anfitrião aqui? São Tomás de Aquino, representando aí os filósofos, e Voltaire, representando os ideólogos. O que ele dizia? Eu sozinho vou destruir aquilo que 12 homens construíram. Não tem nada mais ideológico que isso. Porque a igreja se desenvolveu organicamente e eu, porque na minha ideia do mundo não deveria ser assim, eu vou mudar isso daqui. Ele assinava as cartas dele, esmagar a infame. É a igreja católica. O objetivo da vida dele era destruir a igreja. Então, gente, para concluir, quem a gente poderia dizer que foi o primeiro ideólogo de todos? Quem vocês acham? Exatamente. Então, na minha opinião, o primeiro ideólogo de todos, foi Lúcifer. Não tem nada mais ideológico do que a fala de Lúcifer diante da revelação divina, né, sobre a realidade. Não servirei. Eu não aceito a realidade como ela é. Eu quero que a realidade seja de outra forma. Então, a primeira manifestação ideológica aí da história foi Lúcifer não aceitando a realidade como ela era e querendo que ela fosse de outra maneira. E aí vem São Miguel na postura aí do filósofo. Ele até ele até responde com uma pergunta, de tão filosófico que ele foi. Quem como Deus? Observando, maravilhado, né? Maravilhado diante da realidade, porque a realidade é Deus, em última instância. Então, a gente pode olhar para o mundo muito dessa forma, entender que, né, a gente sabe que houve uma primeira guerra que é a origem de todas as outras guerras, de todas as guerras que a gente vive, que é esse conflito entre aqueles que se submetem, né? Essa é a palavra, se submetem à realidade de maneira amorosa, mas de maneira ativa também, né? E entre aqueles que se revoltam, essa é a palavra, contra a realidade. E assim como aconteceu lá atrás, antes da criação do mundo, isso continua acontecendo todos os dias. Um exemplo claro, assim, muito óbvio, de ideologia do nosso tempo, tem até esse nome, qual que é? Ideologia de gênero. Ela é exatamente isso. Eu não aceito a realidade como ela é. E eu quero que a realidade se adeque à minha ideia. É tão verdade que você quase tem que fazer uma pós-graduação para você entender o que ele está querendo falar. Porque é uma coisa totalmente deslocada da realidade. Não, porque existem esses 495 milhões de gêneros aqui. É que você que não sabe. Você
tá atrasado, é assim que funciona e tal. Então, assim, totalmente artificial, absolutamente artificial e contrário ao que é óbvio, natural, que está diante dos nossos olhos, né? Então, é isso, gente. Aí, para finalizar, né, com o trechinho aí do Apocalipse, né, que a gente sabe que houve uma batalha no céu, que Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. Isso que é o mais interessante aqui. E já não houve lugar para eles, no céu para eles. E acho que essa é a nossa grande esperança, porque às vezes a gente olha para o mundo hoje, como ele está, e a gente fala, nossa, quero morar na Lua, porque é essa que dá vontade, né? Que você fica assim, sem esperança, de tantos pensamentos tortos, ao mesmo tempo tanto sofrimento, né? Tanta maldade de todos os lados, tá? E eu não estou dizendo só que da parte dessas ideologias que a gente conhece, que a gente tanto combate, são contrárias à nossa fé, não. Porque, na verdade, eu gosto... Chesterton, ele diz uma coisa, ele fala que o mundo moderno está cheio de virtudes, que às vezes a gente pensa, não, o mundo moderno é todo degradado. Não, ele fala que o mundo moderno está cheio de virtudes, só que ele está cheio de virtudes enlouquecidas. E elas enlouqueceram, por quê? Porque elas não têm um ponto de unidade, elas não têm nada que conecte, que dê sentido e que dê finalidade para elas. Porque o que fazia isso com a sociedade era o cristianismo. Então tá cheio de virtude maluca. Porque quando você olha, às vezes, esse pessoal que está militando, sabe? Direitos humanos, ou não, porque as minorias. Se você for parar para pensar, tem um quê de boa, claro, cheio de desordem, de boa intenção disso daí, sabe? Eu quero, sei lá, mudar um mundo que está errado, eu quero que os mais fracos sejam ajudados, os pobres, tudo. Em si, essas coisas não são ruins. Eles estão observando problemas que existem, mas eles estão malucos, eles estão transformando essas observações que não são coisas ruins, né, em uma loucura completa, porque estão desarticulados de um sentido, de uma finalidade, que é o que Deus, né, traz para as coisas. Então, mas assim, a nossa grande esperança é esse, não prevaleceram, porque o mal, ele não prevalecerá. A gente já sabe quem ganha, no fim das contas, é a verdade. Então, eu queria finalizar com essa esperança, né? Não prevalecerão, porque o engano não prevalecerá. Então, a nossa vida, ela não se resume, né, a isso aqui. A gente vive para algo muito maior. A gente vive para a eternidade. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não ser revoltadinho, igual as pessoas. Porque às vezes a gente quer, não, tá tudo errado, aí fica brigando, fica discutindo, fica brigando na internet. Enfim, a gente tem que lembrar que qual que é o objetivo, o que Cristo quer? Ele quer converter o pecador, né? Ele quer levar o seu amor, a sua verdade para todo lugar. Então, se o que a gente vai falar em defesa da verdade não vai ser eficaz, vai só gerar caos, para que eu vou fazer isso? Eu tenho que saber os momentos oportunos, né? Enfim, com muita oração, porque é só isso aí que vai, né, sustentar a gente, levar a gente aí para cumprir a nossa missão de fato. Então é isso, gente, que eu queria, essas reflexões que eu queria trazer hoje, e gostaria que vocês comentassem também, falassem alguma coisa, pra gente... O que eu tinha para falar era isso. Obrigada.